Eu sou de manso, meu Deus, em tua nação. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante dos outros convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então celebrando o 22º domingo do tempo comum e hoje a liturgia quer nos ajudar a acolher no nosso coração o conselho de Jesus e praticar duas atitudes importantes, duas atitudes, podemos dizer, evangélicas, para que nós possamos crescer como filhos e filhas de Deus. Mas ouvimos a primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19 em diante, diz assim: Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Forte, né? Realizar nossos trabalhos com mansidão e seremos reconhecidos muito mais do que um homem generoso. Continua: na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. À medida que crescemos, de que maneira? Em estatura? Também, mas à medida que crescemos no conhecimento do verdadeiro valor da vida em si. O que é a vida do homem? Para que existimos? À medida que vamos compreendendo por que nós estamos neste mundo, então praticar a humildade. Depois nós vamos ver por que esse conselho de Eclesiástico. Mas o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 17 e 19, que acabamos de ouvir, Jesus vem também com esses conselhos para praticarmos essas virtudes evangélicas. Jesus fala através da parábola dos convidados de um casamento. No primeiro momento ele fala para os convidados, como nós ouvimos, não nos preocuparmos com os primeiros lugares, não buscarmos sermos reconhecidos, favorecidos, mas estarmos em qualquer lugar que encontrarmos com humildade e depois, se de fato tivermos aquela importância exata para aquela festa, o próprio dono do casamento, da festa, vai dizer: vem aqui para frente. Então será um motivo de alegria pelo reconhecimento, porque nós devemos saber nos colocar, cada um no seu lugar, né? A cada festa tem aqueles lugares reservados para aquelas importâncias daquele momento. E não significa que os que estão no último lugar são menos valorizados, menos importantes. Não, a festa é para todos. Depois Jesus ensina o dono da festa. Quando for dar uma festa, não se preocupe com as pessoas importantes, as pessoas que você acha que vão retribuir e que você vai ser recompensado, mas as festas devem ter aquele vínculo maior. Atitude de gratidão, partilhar aquilo que reconhecemos que vem como dom de Deus. Ou seja, não é que Jesus está proibindo não convidarmos as pessoas que amamos, os parentes, amigos, para uma festa, um aniversário, um casamento. Ele quer dar um sentido maior. Ele quer nos ajudar a reconhecer que tudo que temos e podemos oferecer vem de Deus. Então, aqui duas atitudes que Jesus quer nos ensinar através desta parábola: a humildade e a gratidão. Bem, todo ser humano, todos nós, por causa da queda, deste grande acidente que nós chamamos na história da humanidade, por causa da queda do pecado original, todos nós herdamos um veneno dentro de nós, uma raiz amarga que se chama orgulho, que é o contrário da humildade. Todos nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus e temos em nós a humildade. Deus nos criou com a humildade.
Porém, o pecado original arrancou, roubou isto de nós, roubou a humildade com que fomos criados e colocou no lugar o orgulho, que é esse veneno, essa raiz. Nós ouvimos também na primeira leitura, no finalzinho, que para o orgulhoso não tem remédio. É um veneno, é uma raiz ali, que não solta. Porém, Deus, olhando esta realidade, com a sua misericórdia, enviou o remédio. Enviou, ao mesmo tempo, o remédio e o médico para nos curar. Quem é esse remédio? Quem é esse médico? Jesus Cristo. Só Ele pode arrancar esse veneno dentro de nós e voltar à nossa originalidade, que é a humildade. Imitar aquele que é o remédio e é o médico. Ele mesmo vai dizer, vinde a mim, vós todos, porque sou manso e humilde de coração. É Ele o nosso modelo. Mas também temos um modelo de humildade, a mãe do Senhor. Quando o anjo Gabriel visita a Virgem Maria, o que ele disse? Ave cheia de graça. Não ouvi. Ave cheia de graça. Cheia de graça significa cheia de Deus. E por que ela é cheia de Deus? Porque criada sem o pecado original, sem esta marca do egoísmo que nós somos feridos, ela é toda humilde. Então toda a graça de Deus está nela. E depois ela mesma vai cantar, visitando sua prima Isabel, ela vai dizer: o Senhor olhou para a pequenez, a humildade de sua serva e fez em mim grandes coisas. Olha que bonito, Então a humildade atrai para nós a graça de Deus e nos torna grandes. Por isso, Eclesiástico vai dizer, à medida que vai se tornando grande, seja humilde. Depois, o que podemos aprender ainda da humildade? A humildade vem, a raiz da palavra humildade é humus, terra, pó, lama, mistura de restos de vegetais, folhas, e se torna o humus da terra. Aquela parte preta que nós encontramos nas florestas e nós procuramos para colocar nos vasos, para que as flores ficam belas, bonitas, na horta, para que produza frutos, legumes, o humus, que dá sustento para a vegetação. O humus. Parece ser tão desprezível, o humus, mas daí vem a humildade. Ao contrário, o orgulho. Então, o humus está ali, na base da terra, está ali despercebido, mas é o que sustenta, é o que produz fruto, de fato. Enquanto o orgulho, ele é esse veneno que se coloca acima. E o que a gente pensa de uma pessoa orgulhosa? O que a gente fala de uma pessoa orgulhosa? Ela está com o nariz empinado, sempre acima, acha que é melhor que todo mundo. Não é assim que a gente julga uma pessoa orgulhosa? De fato, é mais ou menos assim. Então, olha a diferença. A humildade, enquanto humus, terra, ela nos faz nos colocar embaixo de tudo e olhar para cima. A atitude de humildade nos faz sempre olhar para cima e reconhecer que nós, por nós mesmos, não somos nada. Fomos criados por Deus, fomos capacitados pelo seu amor, com dons para passar por este mundo, cumprindo uma missão, realizando o bem, criando as coisas, cooperando com Deus, para que a humanidade exista, fazendo coisas boas. Então nos traz também a gratidão. Olha que bonito, a humildade arranca do nosso coração, a gratidão nos faz olhar para cima, de baixo para cima, contemplar o Criador, contemplar Deus na nossa vida, no dia a dia, nas pequenas coisas,
num sorriso, num abraço, numa ajuda, numa cordialidade que as pessoas nos fazem encontrar ali sempre o amor de Deus. Já o orgulho, ele coloca num pedestal, sempre olhando de cima para baixo, sempre olhando para o outro como menor. Eu sou melhor, eu sei, eu faço, tem que ser do meu jeito. Esse é o orgulho. E o orgulho gera o quê? Enquanto a humildade gera a gratidão, o orgulho gera a arrogância. Eu posso, eu sei, tem que ser assim. Não gosto, detesto, não suporto. É sempre um linguajar arrogante. O único que pode olhar de cima para baixo para nós é Deus, que nos criou, que nos fez, que nos ama. E aí nós encontramos esse olhar de cima para baixo, como Jesus quis que Santa Faustina mandasse pintar esse quadro. O olhar da cruz, com o máximo amor para ser derramado para nós, naquela hora suprema, que derrama toda a misericórdia, que deixa jorrar do seu coração sangue e água, fonte de misericórdia para nos salvar, porque estávamos mortos, perdidos, enraizados com o orgulho, o veneno do orgulho, pelo pecado original, veio nos salvar. Então ele olha de cima para baixo, com misericórdia, para nos levantar. Isso é humildade. Olha para nos levantar. Diferente do orgulho, da arrogância, que olha sempre de cima para baixo para condenar, para excluir, para dizer não serve para mim, não presta, não tem nada de bom para mim. Quantas vezes somos marcados pela arrogância, pelo orgulho? Quantas vezes deletamos as pessoas da nossa vida, achando que somos melhores? Quantas vezes julgamos, excluímos? Porque não lê na minha cartilha, porque não falou o que eu queria, porque não fiz o que eu queria. Enfim, cada um sabe medir as vezes que nós deixamos o orgulho tomar conta de nós nos relacionamentos. Mas hoje Jesus está nos chamando a atenção. Jesus quer nos ajudar a compreender esta beleza de sermos como Ele, humildes e manso de coração. Humilde e manso de coração. A mansidão é muito mais valorosa do que a generosidade. Nós podemos ter atos de generosidade, dar aquilo que é supérfluo, aquilo que nós não precisamos, nós podemos dar para os outros. Mas a mansidão, ela constrói relacionamento, ela atrai, ela gera paz. É isso que a liturgia de hoje quer nos ensinar. Queremos acolher esse conselho de Jesus, da Mãe Igreja, através da liturgia. Então reze no seu coração, reze durante esta missa, a hora que comungar, aquele que é a humildade, a Eucaristia, né? Precisa mais exemplo de humildade de um Deus que se fez pequeno na gruta de Belém, um Deus que tudo criou, se submete a ser cuidado pela própria criatura, a ser amamentado pela criatura que Ele criou, a ser ensinado, a aprender a andar, aprender a falar, um Deus que tudo criou, Ele que é a palavra, necessitou aprender a falar. Isso é humildade. Um Deus que nos ama e que se esconde num pedacinho de pão. Isso é humildade. Se esconde por amor para o nosso bem, para um bem maior. A arrogância, ao contrário, ela quer aparecer. E hoje, né, tantos sinais de orgulho e arrogância, né? O meio de comunicação mostra isso para nós. Quantas pessoas não querendo convencer do seu poder, das suas capacidades, até da beleza, né? Explorando aquilo que é sagrado, templo santo, templo de Deus, que é o corpo, então explora para poder atrair, para dizer que é mais belo, é mais forte, é mais musculoso, é isso, é aquilo, né?
quanta arrogância, quanto orgulho, quanta ferida. Não cresceram ainda, não se tornaram grandes nos verdadeiros valores, nos conceitos da eternidade. Então hoje a liturgia quer nos ensinar essas duas atitudes. Quais são? Humildade, vamos juntos? Humildade e gratidão. Duas atitudes evangélicas que devem crescer em nós. Assim nós, de fato, com esse desejo, meditando estas verdades, vamos perceber que a missa que nós participamos hoje, ao deixar as cidades, que vocês deixaram, vieram até aqui, as paróquias, seus lares, valeu a pena. Vai produzir em nós o desejo de Deus. É Ele que quer, porque nos criou assim, humildes e gratos. Então deixemos esses valores fazer parte da nossa vida. Mas o melhor de tudo é que Ele se fez alimento para que nós possamos nos fortalecer e nos tornarmos, de fato, pessoas virtuosas no seu amor. Peçamos também a Nossa Senhora, modelo de humildade, para nos ajudar nesse caminho difícil. E o mundo, a sociedade, mostra sempre o contrário. Mas olhando para a virtude da Mãe Santíssima e dos santos que imitaram, nós também podemos conseguir. Não é impossível. É possível para quem ama a Deus. Assim seja. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.